professor Marcos Tadeu Cardoso é autor de um livro interessante, o qual contém um título intrigante em forma de pergunta: Pastores ricos, fiéis pobres? Como é possível ter líderes religiosos ricos com fiéis pobres? O autor apresenta uma visão triste, porém real, de líderes religiosos chamados por ele de estelionatário da fé, os quais agem como parasitas, exploradores que usam da boa-fé da crença no sagrado para enriquecerem à custa de pessoas pobres. Infelizmente, é uma inversão completa do que a Bíblia ensina sobre os membros e os líderes da igreja. Os líderes deveriam servir e não ser servidos. Além disso, existem duas verdades claras que a Bíblia ensina sobre a relação fé e prosperidade financeira. Primeiro, não é pecado ser rico. Deus pode abençoar seus filhos de diversas formas, inclusive com bens materiais. O problema não é ter dinheiro, mas é não deixar o dinheiro nos ter. Se nossos bens forem usados para o bem, a riqueza será uma bênção e não uma maldição. Inclusive, na Bíblia encontramos diversos personagens que foram muito ricos e nem por causa disso deixaram de ser fiéis a Deus. Porém, existe uma segunda verdade clara nas Escrituras. Os líderes religiosos, ou seja, pessoas que decidiram dedicar sua vida unicamente para a obra de Deus, não foram escolhidos por Deus para serem ricos. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma pessoa que dedicou sua vida unicamente para os serviços religiosos com uma vida financeira abastada. Tal princípio pode ser visto já no início da organização da religião judaica, ao Deus escolher um povo para trabalhar unicamente na obra religiosa, no caso, os levitas. No capítulo 13 do livro de Josué, novamente a Bíblia nos lembra que 11 das 12 tribos israelitas ganharam uma porção de terra para cultivar na terra de Canaã, que era a sua herança. Porém, a tribo de Levi não recebeu herança, nem uma porção de terra. No verso 33 lemos: Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Perceba que a Bíblia deixa claro que os levitas não receberam terras e nem autorização para gastar o tempo preocupados com ganhos materiais. Não que isso seja errado, mas é que eles deveriam sempre lembrar o povo sobre as riquezas espirituais. Desta forma, precisamos entender que, se por um lado, não é errado que um membro da igreja seja rico, a Bíblia não recomenda que os líderes religiosos que dedicam a vida unicamente para a obra de Deus reúnam grandes riquezas materiais. Por isso, precisamos restabelecer o princípio bíblico da religião verdadeira, liderada não por lobos devoradores, mas por pessoas preocupadas em acumular tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corroem. Você sabe a diferença entre as palavras antigo e velho? Segundo o dicionário, a palavra velho significa aquilo que se deteriorou ou gastou pelo uso, desatualizado, obsoleto. Por outro lado, antigo significa algo que existe há muito tempo, que vem de longa data e que se conserva. Ou seja, na prática, antigo e velho só têm em comum o tempo que passou, mas o resultado é diferente. O velho perdeu valor, ao passo que o antigo ganhou valor. Com os seres humanos não é diferente. Existem pessoas que amadurecem com o tempo, se tornando versões melhores, enquanto que outras perdem um brilho que já tiveram um dia. Na Bíblia encontramos a história de um homem que conseguiu manter sua fé e coragem durante toda a vida. Me refiro a Caleb, o qual aparece no capítulo 14 do livro de Josué com um pedido muito interessante. Nesta sessão, ele lembra um evento no passado quando os espias desanimaram o povo com um relatório de pânico. Ele e Josué foram os únicos que permaneceram crendo no Senhor. Como consequência, o Senhor prometeu que lhe daria a terra onde seus pés pisassem como herança a ele e sua família. Agora, 45 anos depois, Caleb vem a Josué pedir o direito de conquistar sua herança. Porém, ele não escolhe um lugar fácil de ser alcançado. Ele pede Hebron, uma terra muito boa que estava no alto do monte e cheia de gigantes. A atitude de Caleb é fantástica. Ele disse a Josué que se sente tão bem hoje quanto há 45 anos atrás, e sua fé permanece firme, pois mesmo sendo já de idade, seu desejo é continuar conquistando e vivendo as promessas de Deus. No verso 12 do capítulo 14 de Josué lemos: Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia.
pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os depositar, como prometeu. As montanhas eram lugares onde estavam alojados os grandes inimigos, e a tarefa de deslocá-los dali era árdua e difícil. Só valentes poderiam enfrentar tantos obstáculos. Caleb, apesar dos seus 85 anos, carregava no peito a mesma fé e coragem de quando era jovem. O tempo não desgastou sua fé, pelo contrário, a fortaleceu. E ao olhar para a história deste homem, precisamos aprender que conforme o tempo vai passando, precisamos continuar avançando e nos tornando pessoas melhores e jamais ficar estacionados na vida, abandonando nossas metas, sonhos e objetivos. Afinal, nunca é tarde demais para sonhar e ir em busca de novos desafios. Há alguns anos atrás, li uma frase bem interessante que dizia: os pensamentos sem ação nos conduzem à acomodação. De fato, pessoas acomodadas são aquelas que se conformam com a situação em que vivem e não fazem esforços para mudar. Tais indivíduos não vivem, apenas sobrevivem. Na Bíblia encontramos a história de uma mulher que demonstrou muita coragem ao não se acomodar com a situação em que vivia. A história desta personagem pouco conhecida está registrada no capítulo 15 do livro de Josué. Nesta sessão encontramos Caleb fazendo a proposta para os valentes de sua tribo, prometendo dar sua filha Áquisa em casamento para quem atacasse e conquistasse uma terra chamada Kiriat Sefer. Seu sobrinho Otoniel aceitou o desafio e foi vitorioso. E assim, Caleb lhe entregou sua filha Áquisa por esposa. Porém, o texto revela que assim que passaram a viver como casados, Áquisa foi até seu pai Caleb com um pedido ousado. Nos versos 18 e 19 lemos: esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dar-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O texto bíblico nos mostra que Áquisa não era acomodada. Ela viveu sua infância peregrinando no deserto e sabia a dificuldade de se viver em uma terra seca. Agora, depois de adulta e casada, ela não queria voltar para a realidade de seu passado. Ela queria algo melhor. Por isso, ela levantou-se, saiu de sua zona de conforto e foi encontrar-se com seu pai para lhe fazer o pedido, o qual foi atendido sem grandes dificuldades. Sabe, este episódio da vida de Áquisa nos ensina que muitas coisas deixamos de conquistar pela simples decisão de não irmos atrás. Nos acomodamos a certas situações que poderiam ser diferentes. Por isso, precisamos continuar tentando melhorar, mudar, crescer e nos desenvolver. Acomodação é morte. Só consegue quem se levanta e tenta. Como bem declarou o poeta William Shakespeare, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de tentar. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.